na aula passada. Então, vamos voltar aqui para a nossa lousinha. Tá? Então, comentei já sobre a natureza dos campos com vocês na aula passada. E eu acho também que eu devo ter comentado, isso aqui eu já não tenho muita certeza, sobre a força de contato. E quando é que existe a força de contato? A força de contato, ela não é uma força que atua à distância, tá? A força de contato, ela é uma força que existe sempre que um corpo encostar no outro. Nos meus slides, isso estava eu estava nessa partezinha aqui, ó, né, do meu slide com vocês. Verifiquem aí se eu mencionei essas situações do carro que colidia, da menina que estava sentada, ela tem uma força de contato com o barco tem uma força de contato com a água, a mão da menina tem uma força de contato com o remo, a base do remo tem um contato com a água. Então, toda vez que um corpo está encostado no outro, a gente fala, portanto, da tal força de contato que existe entre eles. Olha aí, falei, mostrei esse slidezinho para vocês. Confirmem aí para mim. Joia, muito bem. Quando eu falei das forças de contato, eu devo ter mencionado, então, para vocês que nós vamos, nas aulas de física, estudar algumas forças de contato bem específicas. Nós vamos começar estudando uma tal de força normal. Depois nós vamos falar da força de tração. Nós vamos falar da força elástica. Então, a força de tração é quando eu tenho cordas que não esticam, tá? E aí eu vou ter cordas, molas, que vão esticar. Então, forças elásticas, não elásticos. Forças elásticas, tudo que vai estender, mudar a sua dimensão, forças elásticas. Nós vamos também falar da força de atrito, que é uma força de contato. E dentro da força de atrito, eu vou falar do atrito estático e eu vou falar do atrito cinético ou dinâmico. Nós ainda vamos ver como força de contato uma força chamada empuxo. E empuxo sempre vai existir quando o corpo estiver dentro de um fluido, entende-se por fluido, líquidos e gases, tá? Então, essas são algumas das forças que a gente vai estudar aqui no primeiro ano, comecinho do segundo ano. Talvez esteja esquecendo aí uma ou outra força que a gente vai falar, mas, basicamente, na parte de mecânica, são essas forças que nós estamos abordando. Na aula passada, quando eu comecei a falar da lei da inércia, né, com vocês, eu disse que a somatória das forças resultantes era zero, e nessa situação, o que significa falar que a força resultante é zero? Falar que a força resultante é zero é o mesmo que dizer que um corpo ou está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Para eu ter um movimento circular, eu preciso que esteja atuando sobre o corpo uma força capaz de modificar a direção e o sentido da velocidade. Devo ter mostrado esse gifzinho aí do skatezinho, com esse bonequinho quadrado andando. Então, aqui eu tenho uma situação do princípio da inércia. Um corpo ele está em movimento, a tendência dele é continuar o movimento. Então, a pedra aplicou uma força no skate, essa força fez com que o skate parasse. Como o menininho que estava lá em cima estava em movimento, a tendência dele era continuar esse movimento. Então, no caso da inércia, né, eu posso ter duas possíveis situações. Ou o corpo está em repouso,
ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Quando um corpo não está em repouso e quando o corpo não está em movimento retilíneo uniforme, aí eu não estou na primeira lei de Newton. Então, eu saio fora dessa primeira lei quando eu não estou nessas condições aqui, ó, repouso e MRU. E aí eu vou para uma segunda lei da natureza, que foi escrita por Newton. E a segunda lei de Newton, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ok? E o que me diz o princípio fundamental da dinâmica? Ele me diz o seguinte: se eu somar todas as forças de um corpo e a somatória vetorial dessas forças for diferente de zero, então, ó, somatória das forças for diferente de zero, essa somatória, portanto, ela vai ser o produto da massa pela aceleração. Lembrando que massa é uma grandeza escalar e aceleração é uma grandeza vetorial. Unidade das forças. No sistema internacional, massa é dada em quilogramas, aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, portanto, nós chamamos essa unidade de medida de Newton e representamos pela letra N maiúsculo. Vejam no caderno de vocês se eu já comentei sobre essa segunda lei da natureza, que é o princípio fundamental da dinâmica. Olha aí no caderninho de física. Vejam se eu comentei isso com vocês. Estou abrindo aqui o simulador para ver se eu também já mostrei o simulador para vocês, porque eu não lembro. Essa parte não. Beleza, Ícaro. Não cheguei nem a falar que F era igual a M vezes A. Professora, Oi. no segundo ano, no terceiro, a gente aprende força nuclear forte ou força nuclear fraca? Não. Nós não mexemos com isso. Na verdade, a gente está mexendo agora com uma força fraca, que é a força gravitacional. Mas a gente não usa esses termos, né? Força forte e força fraca. Tá? A força gravitacional é uma força fraca. Quando nós vamos falar em força elétrica, essa força elétrica ela é uma força forte. Aí vem a força gravitacional, a força nuclear, que é mais forte ainda. Tá? Mas isso lá para frente. Por enquanto, não. Tá? Primeiro e segundo ano, não. Ok? Estou voltando aqui na lousinha. Tá? Então, eu estou falando agora da segunda lei de Newton, que é o tal do princípio fundamental da dinâmica. Não lembro agora quem pediu, a Lozinha está aqui de novo, tira um print, termina de copiar aí rapidinho, né? E vamos entender um pouquinho melhor por que que a força é o produto da massa pela aceleração. Quero entender um pouquinho melhor isso daqui, tá? Então, de acordo com vocês, eu ainda não passei esse simulador, né? Não mostrei o simulador para vocês. Então, lá no e-book de vocês tem os slides da aula. Na própria página do e-book tem o link do simulador. Eu vou pegar essa primeira partezinha do simulador. Caso eu já tenha mostrado isso para vocês ontem, por favor, me avisa para eu poder seguir aqui com a aula, né? Nesse simulador, aí me avisa pelo microfone, porque agora eu não estou conseguindo ver o chat. Nesse simulador, ó, tem nuvens aqui em cima. Do lado superior direito, tem um quadradinho, ó, forças, valores, massa, velocidade. Tá? Toda vez que eu clico aqui, aparece uma informação para mim no site, aqui nessa página. Forças ainda não está aparecendo nada, né? Eu posso clicar e não clicar. Por enquanto não está aparecendo vetor, não está acontecendo nada aqui. Valores, ele vai mostrar para mim os valores das forças, quando eu começar a aplicar. Massa, aí ele já mostra para mim o valor das massas. Então, tem um caixote aqui em cima do skate, vou até tirar ele, ó. Massa dele é 50, tem mais um outro aqui de 50, tem uma geladeira de 200,
uma menininha com 40 quilogramas, um homenzinho de 80 quilogramas, uma lixeira de 100 quilogramas e um presente aqui de massa desconhecida. Quando eu clico em velocidade, aparece aqui para mim um velocímetro. Exatamente para mostrar o que vai acontecendo com a velocidade à medida que esse homenzinho de madeira começa a aplicar forças sobre corpos. Então, vou começar com um pequeno caixote sobre o skate, tá? Força não tem, por enquanto, na verdade tem, né? Tem o peso e tem a normal, mas eu já vou falar do peso e da normal daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, tirando o peso e a normal, olhando para a situação, não vejo força nenhuma, a princípio, aplicada, tá? O que esse homenzinho vai fazer? Ele vai empurrar esse caixote. Não tem atrito, isso é, essa partezinha aqui onde tem as rodinhas, ela é perfeitamente lisa. Aqui embaixo, eu consigo modificar o sentido da força aplicada. Então, ó, começa com o homenzinho empurrando esse objeto. Vou pôr aqui com uma força de 100 newtons. Olha o velocímetro. À medida que ele está empurrando com uma força de 100 newtons, a velocidade está aumentando, tá? O que significa que essa força está produzindo uma modificação na velocidade, então ela está produzindo uma aceleração. A partir do momento que a força deixa de existir, a velocidade não muda mais, ela continua 40 metros por segundo. E aí, esse caixote está na situação da inércia, isso é, a força resultante sobre ele é zero. Se eu modificar a intensidade da força aplicada, o que vai acontecer se eu aumentar, ao invés de ser 100 newtons, se eu colocar uma força de 200 newtons? Ai, peraí que não está aparecendo o velocímetro, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui o velocímetro para vocês verem o que acontece se eu dobrar a força. Então, uma força aproximada de 200 newtons. Vejam que a velocidade está aumentando agora mais rapidamente do que na situação anterior. Tá? Mas depois que ele soltou, ela atinge aí 40 metros por segundo, o bonequinho solta e aí ele continua a situação por inércia. Quanto mais força eu aplico nesse caixote, mais rápido esse objeto vai aumentando a velocidade dele. Ó, 500 newtons, rapidamente ele aumentou essa velocidade. E aí o corpo continua depois por inércia. Então, o que eu percebo nesse simulador? Que força está diretamente relacionada com variação de velocidade. Quanto mais força, mais a velocidade vai variando num intervalo de tempo curtinho. Agora, o que eu posso fazer, além de modificar a intensidade da força? Eu posso modificar a massa, tá? Isso é, vou colocar aqui agora uma massa de 200 quilogramas. O caixote tinha 50, lembram-se? Agora a geladeira tem 200. Vou pôr um homenzinho ainda sentado sobre a geladeira, tenho 280 quilogramas sobre um skate, e vou colocar uma força pequenininha, vou colocar aquela força de 100 newtons. Olha o que acontece com a variação da velocidade para uma força de aproximadamente 100 newtons quando eu aumentei a massa. Então, quando eu aumentei a massa para uma mesma força de 100 newtons, eu observo que lentamente ele vai aumentando a velocidade. O que significa que quanto mais massa um corpo tem, mais força eu preciso fazer para que a velocidade dele esteja variando. A partir do momento que eu larguei, ó, velocidade constante. Tá? Então, força também está relacionado com a massa. Quanto mais massa um corpo tiver, mais força eu preciso aplicar para que ele entre em movimento, ou para que ele modifique o movimento dele. Estou numa situação de inércia aqui, né? Poderia não estar numa situação de inércia. Vou pegar aqui uma situação fora da inércia, tá?
Estou indo lá para o site ainda, só que eu vou abrir aqui a segunda página para vocês. Eu abri aquela hora a primeira, né, que estava relacionado só com o movimento. Na segunda página, eu vou conseguir colocar atrito, ó. Tá vendo? Atrito. Professora, Oi. qual que é a força de um ser humano? Como assim a força de um ser humano? Quantos newtons? Quantos newtons você consegue aplicar para empurrar um objeto? É, de um ser humano. Ah, isso depende muito do ser humano, né? A Nossa. capacidade Depende muito. máxima, A professora, força qual seria, mais ou muscular do menos? ser Não, a humano, máxima não, a média, né, pô? não sei te dizer. Sinceramente, não sei. Talvez aí um professor de educação física saiba te dizer melhor quanto vale o valor médio da força muscular. A gente diz que essa força é uma força muscular, né? Eu não sei te dizer, sinceramente, não sei. Tá? Aí vai depender de tantos fatores, eu não sei nem te Professora, mas aí responder. também vai depender de qual músculo tá atuando essa força, não? Sim, por isso que é uma grandeza que não dá para eu ter, assim, te falar uma média. Você tem a força muscular das pernas, você tem a força muscular do braço, você tem as forças musculares do abdômen, cada parte do seu corpo está aplicando uma força muscular diferente, depende do que você quer fazer, né? Aqui, por exemplo, quando ele está empurrando, eu tenho a força das pernas, eu tenho força com o braço. Força das pernas, por quê? Porque para empurrar o objeto para frente, ele tem que empurrar o chão para trás, né? E tem a força muscular dos braços para empurrar o objeto para frente. Então, tem dois tipos de forças, dois músculos trabalhando quando eu quero empurrar um objeto. Tem o músculo do abdômen também, mas aí eu não sei qual proporção cada um deles está funcionando. Sinceramente, eu não sei. Ah, Desculpa aí. eu não achei um valor exato Você aqui, pesquisou no Google? e também não achei em newtons, mas eu achei em quilogramas força, e deu que o homem é 114 quilogramas força e a mulher é 48,5 quilogramas força, de média. Para transformar quilograma força em newtons, multiplica por 10. Porque o quilograma força não leva em consideração a aceleração da gravidade. Tá? É como se fosse uma massa aplicando aí uma força de um kgf. Um kgf é como se fosse 1 quilograma força para cada 1 metro por segundo ao quadrado. Para cada 1 metro por segundo ao quadrado. Então, não está relacionado com a aceleração da gravidade. Tá? Para cada vez que você desloca o corpo em 1 metro a cada 1 segundo, para cada 1 quilograma força, para cada 1 quilograma, você tem que aplicar essa quantidade de força. Lembra que eu escrevi que força é massa vezes aceleração? Então, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? E aí eu considero como se fosse normalmente acho que 1 metro por segundo, a cada 1 segundo variando a velocidade, tá? Aí não vai sair acho que em newton. Daqui a pouquinho eu vou voltar lá nos newtons. Primeiro vamos entender a força. Por que a força depende disso, tá? Depois a gente volta e olha as unidades certinho. Aqui nesse slide, nesse site, quem foi que falou da força muscular que eu não consegui identificar pela voz? Foi eu, Emanuel, a Não. senhora chegou. Tá, joia. Então, olha, tô na segunda parte aqui do slide, tá? De novo, ó. Só que agora é somatória das forças, valores, massa, velocidade. Tá vendo aqui, ó, atrito. Quando eu pulso para a esquerda, aqui embaixo parece gelo, ó, entre o pé e o caixote. Não tem mais o skate, tá? Porque o gelo é considerado aí uma superfície bem lisa de contato. À medida que eu mudo a posição desse negocinho, desse botãozinho azul, observem que era gelo, estou empurrando o botãozinho azul para a direita, vai aparecendo que nem umas pedrinhas, uns pedregulhos entre o caixote e o pezinho do homem, aqui, ó, nessa região aqui, onde está o caixote e o pezinho, onde tem os 50 quilogramas. Vejam que é gelo, branquinho, começa a ficar marrom e aparecem uns pixels aqui diferentes, certo? Aqui eu consigo modificar a irregularidade da superfície. Quanto mais irregular for a superfície, quanto mais áspera for a superfície, mais atrito envolvido na situação eu tenho. Então, vou pegar uma posição aqui mediana, tá? E vou deixar, a princípio, só o caixote. Vejam que
na medida que eu mencionar a existência de força aplicada, eu não vou ter uma força só igual eu tinha antes. Eu vou ter um par de forças. Eu vou ter a força que o homem aplica, que aparece aqui embaixo nessa reguinha, e o atrito. Eu vou começar com uma força pequenininha. Ó, o homenzinho está empurrando com uma força de 20 newtons. Deixa eu ver se eu consigo aqui 24 newtons. Em marrom está a força aplicada para a direita, 24 newtons. E apareceu em vermelho para a esquerda, 24 newtons também. Então, eu tenho duas forças aí, uma para a direita e uma para a esquerda. São vetores de mesma direção e sentidos opostos. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Então, olha em cima do caixote, está escrito assim, soma das forças igual a zero. Nessa situação, eu estou numa situação que a gente chama de atrito estático. Eu empurro um objeto, mas eu não consigo tirar esse objeto do lugar. Vou aumentar a força, ó. Vou aumentar a força para 53 newtons. Vejam o que aconteceu com o atrito. Aumentou também para 53 newtons. De novo, vetores de mesma direção e sentidos opostos. Vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio os módulos. 53 menos 53, zero. E aí aparece lá em cima do caixote, ó. Soma das forças igual a zero. Professora, Oi? por que o atrito aumenta de acordo com a força, o atrito Uhum. estático, né? Ele vai aumentando de acordo com a força, porque eu preciso romper esse atrito estático para conseguir colocar o objeto em movimento. E aí tem várias maneiras de eu modificar esse atrito para não precisar fazer uma força tão intensa. Você me dá alguma sugestão para eu diminuir o atrito? Por favor. Como é que eu faria para diminuir isso e com uma força pequenininha empurrar o caixote? Põe o caixote em cima de alguma coisa circular. Põe o caixote em cima do skate. Tipo o de skate, por exemplo, ele seria bem mais fácil. Eu acho Diminui que o sim. contato. Diminui o contato com a superfície. Porque Molha o chão. molha o chão. Porque molhar o chão, eu diminuo a irregularidade da superfície. Porque a água passa a ocupar esses buraquinhos aí que existem na superfície. Então, dependendo da superfície de apoio, por mais que eu tente empurrar, eu vou ter muita dificuldade. Às vezes você quer empurrar um móvel na sua casa, você não consegue empurrar um móvel. O que você faz? Você chama seu pai, você chama sua mãe, você chama outra pessoa para te ajudar. Essa é uma opção. Toda vez que você chama uma pessoa para te ajudar, você está aumentando a força aplicada. Tá? Porque você não conseguiu vencer o atrito. Ok? Ou então, tem mais uma opção. Passa uma cera ali no chão. Eu vou te dar uma terceira opção. Esvazia um guarda-roupa, por exemplo. Será que se eu mudar a massa, eu não posso modificar a força aplicada? Se meu objeto não ficar mais leve, por exemplo? Se ao invés de 50 quilos fossem 10 quilos, será que ele já não conseguiu empurrar? Eu acho que se eu diminuir a massa, eu já consigo empurrar, né? Então, o atrito, ele vai existir sempre que minha superfície não estiver regular, né? Não for perfeitamente lisa. E ele vai depender também da massa do corpo. A gente vai ver que isso também influencia quando a gente estudar a força de atrito, ok? Mas tem uma força que rompe esse atrito estático. Isso é, eu vou aplicando forças, eu vejo que ele não sai do lugar, ó. Não está saindo do lugar, tá bom? 98, ó, 106 newtons não sai do lugar. Começou a sair do lugar, ó. Com 124 newtons, o atrito ficou 92, e ele está empurrando. Olha a força resultante lá em cima. 32 newtons. Força resultante, nesse caso, é a diferença das duas, ó. 124 menos o 92. 124 menos 92 dá 32. Então, eu tenho uma força resultante produzindo uma aceleração. Por isso que eu sempre coloco somatória das forças igual a massa vezes aceleração. Nem sempre vai ter uma força só atuando no corpo. Às vezes vão ter várias forças atuando no corpo.
E eu preciso pensar que essas forças são grandezas vetoriais. Quanto mais eu aumento agora a força, ó, mais rápido ele vai. Agora ele largou, veja, ele largou e o objeto está escorregando, mas a velocidade dele está diminuindo. A somatória das forças agora está exatamente igual à força de atrito. Por que que isso aconteceu, hein? Olha lá, o atrito não deixou de existir. Por quê? Ele empurra. Vou voltar aqui de novo, ó. Ele está empurrando. Vocês viram que à medida que ele empurra, não tira do lugar, empurra, não tira do lugar, chega uma hora que ele tira. Aí a força vai aumentando. A força não, a velocidade vai aumentando. Ó. A velocidade está aumentando, sempre na mesma taxa, sempre na mesma proporção. Força resultante aí, ó, 59 newtons. O atrito, 94. O atrito não muda mais, sempre 94. O atrito cinético, ele não muda de valor. E eu sei que uma vez que o corpo entra em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento, desde que a força resultante seja zero. Quando o homem para de aplicar a força, o corpo continua em movimento, tá lá, tá movimentando. Mas a velocidade dele está diminuindo e o atrito continua lá. De fato, continua ou não? O simulador está errado. Continua, né? Porque o terreno ainda tem um atrito. Ah, o terreno ainda tem um atrito, né? Então, o atrito é o que faz um corpo parar, ok? Então, olha para a situação. O corpo diminuiu a velocidade dele. Se o corpo diminuiu a velocidade dele, é porque tem forças atuando. Se o corpo aumentou a velocidade dele, tem forças atuando. Se um corpo está parado, tem forças atuando. A diferença é que quando ele está parado, a soma das forças é zero. E nas outras duas situações, a soma da força é diferente de zero. E aí, essa soma das forças depende do quê? Da massa que eu estou empurrando. Quanto mais massa, mais força eu preciso aplicar. E eu sei que quanto mais força eu aplico, maior é a aceleração. Então, essa é a segunda lei de Newton. O tal do F igual a m vezes a. Aqui eu vou abrir um parentezinho importante para a gente, que é o seguinte. Eu preciso lembrar que se eu tenho uma força só, uma única força, F, essa força F vai ser a minha força resultante. Então, eu já faço F igual a m vezes a. Quando eu tenho no corpo duas forças atuando, e essas duas forças, eu vou chamar aqui de F1 e F2, se elas são vetores de mesma direção e mesmo sentido, para eu obter a força resultante, eu vou somar sempre os meus vetores. E aqui eu tenho que lembrar, vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu somo os módulos. Então, é como se duas pessoas estivessem ajudando a empurrar o carro. Aumentou a intensidade da força. E aí sim eu faço F1 mais F2 igual a m vezes a. Se eu tenho vetores de mesma direção, porém sentidos opostos, F1 e F2, ó, sentidos diferentes. De novo, a força resultante é a somatória vetorial de todas as forças que eu tenho nessa situação. Nesse caso, o módulo, né? Aqui em cima faltou um módulo. O módulo da força resultante vai ser a força maior, na minha figura é o F1, menos o módulo da força menor. Na minha figura é o F2. Então, aqui seria para mim F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração. Pode acontecer de eu ter um vetor F1 para cima, um vetor F2 para a direita. Nessa situação, eles estão
ortogonais entre si. E se esses vetores estão ortogonais entre si, de novo, força resultante é a somatória de todas as forças que tem na situação. O que eu faço nesse caso? Regra do paralelogramo. Traço paralelas nas extremidades dos meus vetores para desenhar aqui, ó, a força resultante. Ok? Então, aqui seria o desenho da minha força resultante. Aqui eu desenharia a força resultante no sentido do F1, que é o maior. Aqui eu desenharia a força resultante grandona, afinal de contas, ela é o F1 mais o F2. Tá? Nesses casos, onde estão a aceleração? A aceleração está sempre no sentido da força resultante, ok? Então, na minha primeira figurinha, que tem o F1 e o F2 juntos, eu desenharia a aceleração também para a direita. Vou pôr ela pequenininha aqui, ó. Aqui eu desenharia a aceleração para a direita. A aceleração tem as mesmas características do vetor força, ó. A aceleração está aqui e força está aqui. Massa é um escalar. Então, se a aceleração é na horizontal, a minha força resultante está na horizontal. Se a minha aceleração é para a direita, a minha força resultante é para a direita. Bom, e aqui a minha aceleração estaria na diagonal, ó. A aceleração estaria aqui no sentido da força resultante. Vou aumentar a figura aqui para vocês. Está pequenininho demais. Tá? Fiz a regra do paralelogramo para achar a tal força resultante. Ok? Porém, o módulo dessa força resultante, ele não é o F1 mais o F2. O módulo da força resultante ao quadrado, ele é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, eu vou ter que fazer essa continha aqui primeiro, para depois substituir na expressão m vezes a. Pode acontecer isto aqui ainda, ó. Peraí que eu vou diminuir um pouquinho minha tela. Opa, diminui muito. Estou sem coordenação motora hoje. Pode acontecer de eu ter um corpo, e eu ter uma força F1 na diagonal, uma força F2 na horizontal, de tal forma que existe um ângulo entre F1 e F2. Vou chamar esse ângulo de θ. Tá? Nessa situação, regra do paralelogramo, traça uma paralela ao F2, que passa na pontinha do F1, traça uma paralela ao F1, que passa na pontinha do F2, e desenha o vetor força resultante. Tem que fazer com a régua isso aqui, bonitinho. Eu estou sem coordenação motora hoje. Não que eu já tenha tido antes, né? Está aqui meu FR. Lembrando que a aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido dessa força resultante. Nesse caso, para calcular essa força resultante, o módulo dela é calculado ao quadrado, como sendo F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, ao Pitágoras aqui, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. Tá? E aí eu tenho que fazer essa continha da lei dos cossenos para achar a força resultante e depois substituir no m vezes a. Vai ter situações onde no corpo eu posso ter isso aqui, ó, uma força F1 para a direita, um F2 para a esquerda, um F3 para baixo, um F4 para cima. Olha quantas forças aqui nessa situação. O que eu tenho que fazer nesses casos
F1 menos F2, acho uma resultante na horizontal. F3 mais F4, acho uma resultante na vertical. E depois somo vetorialmente essas duas resultantes, a da horizontal com a da vertical, usando Pitágoras. A gente fez vários exercícios de vetores, eu não abandonei eles, gente. Eu estou retomando eles. Lembrando, minha matéria é acumulativa, tá? O que significa que eu vou usar os conceitos de vetores, às vezes, para ter essa aceleração aqui, ó, que aparece na minha expressão, às vezes eu vou ter que usar sorvetão para achar ela. A gente já viu sorvetão. Às vezes eu vou ter que usar Torricelli para achar essa aceleração. Às vezes eu vou ter que usar Voat para achar essa aceleração. Tá? Então, eu não estou abandonando o que eu vi nos bimestres anteriores. Eu estou juntando informações. Minha matéria é acumulativa até o terceiro ano. Vai chegar lá no terceiro ano, eu vou estar falando em Voat, eu vou estar falando em sorvetão, eu vou estar falando em soma de vetores por paralelogramo, por polígono, por lei dos cossenos. Só que aí eu vou estar falando em campo eletromagnético, campo gravitacional ao mesmo tempo. Quer dizer, tem peso, tem força elétrica. Eu vou juntando as coisas. Aí eu coloco o negócio dentro da água, tem empuxo. Vou sempre juntando coisas, tá? Então, infelizmente, quem não lembra do assunto vai ter que voltar lá atrás, rever as coisas para poder dar sequência aqui na matéria, tá? Às vezes, essa força resultante, que aparece aqui na lei de Newton, ela aponta para o centro de uma circunferência, o que significa que a força resultante é centripetal. E aí eu vou ter que lembrar de todas as equações do movimento circular. Professora, você pode chegar mais perto ali daquela equação da Machardy? Aqui, É da grande. essa aqui, da lei dos cossenos. Obrigado. Então, na segunda lei de Newton, eu vou rever todos esses meus conceitos de novo. Tudo junto e misturado, gente. Tá? Então, quem entendeu bem as situações, vai continuar prosseguindo comigo numa boa. Quem está com alguma dificuldade, algum enroscozinho aí, ó, vamos trabalhar bastante para a gente tirar esses enroscos e seguir com o assunto. Por enquanto, nós estamos ainda voltando para a situação retilínea, tá? E analisando essas forças que estão nesse movimento retilíneo. Primeiro na horizontal, depois na vertical, depois a gente vai para o circular, tá? E assim por diante, ok? Então, anotadinho isso aí no caderninho de vocês, tá? Então, já sabemos força, já sabemos a unidade da força. Agora, para encerrar, existe a terceira lei de Newton. Tá? O que me diz a terceira lei de Newton? Então, aqui estão as somas vetoriais, todas que eu acabei de falar. A terceira lei de Newton, ela é conhecida como princípio da ação e reação. O que me diz o princípio da ação e reação? As forças sempre existem aos pares. Tá? O que significa isso? As forças sempre existem aos pares. Se esse homenzinho aplica uma força para empurrar a caixa, essa força é uma força de contato. A mão dele está encostada na caixa. Tá? Isso aqui nós vamos dizer, portanto, que é uma força de ação. Se ele encosta na caixa, a caixa encosta nele. Portanto, se ele aplica uma força na caixa, a caixa também aplica uma força sobre ele. E essa força que a caixa aplica sobre ele, nós chamamos de reação. Tá? De acordo com essa lei de Newton, o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação. O que é isso? Se ele empurra a caixa com 50 newtons, a caixa empurra ele com 50 newtons. Se ele empurrar a caixa com 100 newtons, a ação dele for 100 newtons, a reação vai ser
100 newtons. Então, elas têm mesmo módulo, elas têm mesma direção. Vejam, ele aplicou uma força na horizontal, a caixa reagiu na horizontal, porém, tem sentidos opostos. Ele aplicou uma força para a direita e a caixa aplicou uma força para a esquerda. Essas forças nunca se anulam. E por que elas nunca se anulam? Elas nunca se anulam porque uma das forças está na caixa, a ação é na caixa, e a reação está no homem. Elas estão em corpos diferentes. Por isso que elas não se anulam. O para-ação e reação nunca vai estar no mesmo corpo. Nunca. Ação está em um, reação está em outro. Eu estou sentada na cadeira, eu estou aplicando uma ação na cadeira. A cadeira está aplicando uma força no meu bumbum, uma reação. Uma força está na cadeira, outra força está no bumbum. O homem aplica uma força no chão para trás, quando ele quer empurrar a caixa. Então, o homem aplicou uma força no chão para trás. Isso aqui é uma ação. O que o chão fez? Aplicou uma força no homem para frente. Por isso que o homem anda. Senão ele não andaria. Para eu andar, eu tenho obrigatoriamente que empurrar o chão para trás. Isso é uma ação. Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente. Aí eu ando. Olha que bacana isso. Por que não se anulam? Já que as duas têm módulos iguais, sentidos opostos? Porque cada uma está em um corpo. É diferente de quando eu falo, ó, F1 para a direita e F2 para a esquerda. Isso aqui, com certeza, não é um para-ação e reação. Por que não é um para-ação e reação? Porque essas duas forças estão no mesmo corpo. Para ser ação e reação, elas têm que estar em corpos diferentes. Tá certo? Pessoal, são 8, passou das 8h20 já, né? Uma pena. Esse assunto aqui eu gosto bastante dele. Eu vou pegar a chamada da sala de vocês aqui pelo Meetzinho aqui do lado, ó. Marca aqui para mim 37 pessoas, não sei se vocês conseguem ver a lateral. Tá começando aqui do lado com o meu nome 2 vezes, aí vem para o Adriano, Andrei, vai para o Arthur, vai até a Elisa ali embaixo, ó. Depois tem os Emanuéis, tem até a Jamile ali embaixo. Depois da Jamile vem Joana, vai até a Lívia, ó. Quem está aqui aparecendo para mim, nessa lateral aqui do Meeting, agora do Lucas Gomes até o Nicolas, e depois do Nicolas até o Tiago, todas essas pessoas aqui estão presentes na minha aula, tá certo? Pessoal, retomo esse assunto na próxima semana. Um bom final de semana para vocês. Trabalhem na lista de movimento circular, por favor.